Fala galera, mais uma vez Clóvis Gregório, idealizador do projeto Maçonaria Tupiniquim, e hoje nós estamos aqui em mais um Tupinicast para falar sobre peças de arquitetura. O que é? Existem novas interpretações para o que seja peça de arquitetura? Antes de falar do assunto propriamente dito, vamos aos recadinhos importantes. Se você ainda não conhece o Maçonaria Tupiniquim Jornal, você está marcando bobeira. Esse é o periódico oficial do nosso projeto, que é lançado a cada bimestre. Agora em abril saiu a segunda edição desse ano e eu estou falando sobre os graus de Black Hit, uma curiosa casa que foi incubadora de diversas ordens maçônicas. E para fazer parte do nosso clube de assinantes a partir de R$ 7,00 mensais, ou seja, menos de um café por mês, você tem acesso a todas as edições que lançaram anteriormente e as que estarão por vir. Você também tem a possibilidade de contratar anualmente e nisso você ainda ganha um descontaço. Bem, se você quer saber como assinar, leia na descrição desse vídeo, ou se você estiver ouvindo, no Spotify ou Apple Podcast, é só clicar no Interlink que você tem acesso a todos os nossos projetos. Voltando ao tema principal, o que é peça de arquitetura para a maçonaria? Atualmente, o entendimento de peça de arquitetura é qualquer texto elaborado e confeccionado para a loja, sendo eles de diversos temas. Normalmente, as peças de arquitetura são apresentadas por aprendizes e companheiros com o intuito de apresentarem o que aprenderam nas instruções maçônicas para também conseguirem passar de grau. Será que no início da maçonaria, peça de arquitetura era isso mesmo? Para responder essa pergunta, vou ler um trechinho da minha obra, Entendendo o rito escocês antigo e aceito, na parte dos cargos. Por quê? Porque lá na parte do orador diz que nos estatutos da Loja Educação e Moral de 1832, sobre as atribuições do orador, além de ser um conservador dos estatutos e dos regulamentos, diz-se que é dever deste oficial solenizar as festividades e pompas fúnebres por meio de peças de arquitetura. Portanto, a expressão peça de arquitetura inicialmente era um código para a oratória, diferente de hoje, que são os trabalhos escritos e efetuados pelos obreiros, geralmente acerca das instruções e ou outros temas culturais. Então, nós percebemos que, segundo os estatutos da educação e moral, peça de arquitetura é um termo realmente empregado desde o início da maçonaria, pelo menos aqui no Brasil. Mas, no passado, se referia ao texto da oratória em relação à cerimônia que acabava de acontecer. Então, no passado, não eram trabalhos escritos apresentados pelos aprendizes e companheiros, mesmo porque a instrução se apresentava nos rituais mais antigos de forma diferente. Era basicamente apenas uma instrução e um grande catecismo de perguntas e respostas. Mas hoje é consolidado na maçonaria brasileira que peça de arquitetura é qualquer trabalho, qualquer texto escrito sobre tema maçônico ou cultural a ser apresentado em loja. O que nós vamos tentar responder agora é por que os maçons, lá do início do século XIX, escolheram um termo para designar o texto apresentado pelo orador para as solenidades. Segundo o dicionário Oxford, a arquitetura vem do latim arquitetura, que significa a arte de edificar. E quando nós estamos falando de edificar, neste momento não é num sentido filosófico, mas de se construir bases estruturais para edifícios. Vitrúvio, um arquiteto romano do século I antes da Era Comum, em seu tratado intitulado De Arquitectura, também conhecido como os 10 livros da arquitetura,
diz o seguinte: a arquitetura é uma ciência surgindo de muitas outras e adornada com muitos e variados ensinamentos, pela ajuda dos quais um julgamento é formado daqueles trabalhos que são o resultado de outras artes. Sabendo que a maçonaria moderna surfou em muitos movimentos sociais, como o iluminismo, e que a sociedade naquela época recobrava muitos símbolos e significados do passado, mormente do Império Romano, nós podemos fazer uma leitura desses dois conceitos, que a arquitetura era uma ciência formada de muitas outras e consistia na arte de edificar. Levando em consideração que o maçom é um pedreiro, especulativo, ou seja, não faz um edifício de verdade, mas um edifício social, uma peça de arquitetura tinha a finalidade de edificar a sociedade através de textos e oratória. Então, talvez este tenha sido o motivo da escolha do termo peça de arquitetura para designar a oratória do orador em solenidades de uma loja maçônica lá no início do século XIX. Mas será que uma peça de arquitetura só comporta textos escritos, ou seja, palavras mesmo? Outras obras como pintura, música e etc. Muitos que conhecem a maçonaria conhecem diversas obras maçônicas e não necessariamente apenas textos, mas pinturas, esculturas, músicas e afins. A minha ideia agora é sugerir que peças de arquitetura não sejam somente textos escritos, pois outras obras que apenas não textos podem enriquecer culturalmente uma loja e os seus membros. Mas será que outra obra que não texto consegue passar uma mensagem? Daí eu trouxe duas definições de textos que não apresentam palavras em si. Uma é da pesquisadora Maria del Carmen Agustín Lacruz, que fala sobre texto visual. Então, texto visual é qualquer obra pictórica com uma mensagem de natureza comunicativa. Então, para essa pesquisadora, qualquer imagem que traga uma mensagem pode ser um texto. Para a língua portuguesa, na interpretação de texto, também podemos dizer que uma imagem, quando não possui palavras, apresenta a linguagem não verbal somente. As imagens podem ser consideradas textos pelo fato que apresentam sentido completo por si só, mesmo sem a presença de palavras. Quando nós falamos de música, uma letra já é um texto em si. Então, por exemplo, uma música com uma letra pode ser também considerada um texto. Bem, nós vimos então que tanto pinturas e esculturas, que são imagens, podem representar signos, assim como uma melodia que tenha uma letra, pois a letra já é um texto em si. Uma performance artística, por exemplo, por meio de gestos, também apresenta um texto, passa uma mensagem. Então, tudo que tem a função de passar uma mensagem pode ser lido como um texto. Para sustentar, eu vou trazer um conceito da semiótica. E o que é a semiótica? Semiótica é o estudo dos signos, que consistem em todos os elementos que representam algum significado e sentido para o ser humano, abrangendo as linguagens verbais e não verbais. Estudo dos significados. Esta é a essência para que se formem os elementos necessários para o compreendimento entre as pessoas de um determinado grupo. Então, se determinada mensagem ou obra que contém uma mensagem faz sentido para determinado grupo, é capaz de ser lido. E o que eu quero com todas essas definições? É sugerir, além do texto escrito,
novas formas de peças de arquitetura, que através do seu significado possam formar bases de conhecimento maçônico. Para finalizar, eu vou apresentar um artista chamado Ari Rousimov, que tem diversos quadros, inclusive vou deixar o link da página dele aqui, no nosso podcast, pois ele explica as suas pinturas maçônicas com um determinado texto. A maçonaria fornece os melhores valores pelos quais vivifica e enriquece a humanidade. A maçonaria abrange moralidade, filosofia, espiritualidade e misticismo, e todas as artes e ciências. Baseadas nos modelos bíblicos mais profundos, aqui está uma maneira de viver e ver a força para unir a humanidade de uma maneira muito mais profunda e bem-sucedida do que qualquer outro movimento político pode aspirar. Os temas maçônicos têm sido uma constante em todo o meu trabalho. Além das telas dedicadas à maçonaria, sou frequentemente levado a incluir também temas e símbolos maçônicos em algumas de minhas outras pinturas. Então, manos, vamos explorar a nossa capacidade de produzir textos, não somente em textos escritos, pois como eu já falei em outros podcasts, outros vídeos aqui do canal, não necessariamente todo mundo tem o talento para escrever, mas essa pessoa que às vezes não tem esse talento para escrita, tem um talento textual através de outros elementos que pode ser muito bacana apresentar à oficina e à maçonaria no geral. Bem, eu espero que vocês tenham gostado desse podcast. Se gostaram, curta, compartilhe. Ficamos por aqui. Desejo aquele abraço e um beijo no coração.